espetacular, que é O Veneno Está na Mesa, do Silvio Tender. Quem não viu, por favor, veja. É um vídeo que é capaz de transformar a pessoa e ter uma visão crítica. E a questão das monoculturas. O que está acontecendo são coisas assim terríveis. Além do esgotamento de recursos hídricos, contaminação do solo, você tem no Brasil, por exemplo, contaminados por agrotóxicos, é uma verdadeira epidemia. Mesmo os dados oficiais, que há uma forte subnotificação, estão falando de milhares de pessoas. Eu quero chamar a atenção deste racismo ambiental, do corte de gênero, do racismo ambiental. A indústria de agrotóxicos está contaminando as mulheres, as camponesas, as mulheres agricultoras. Um tempo atrás, vocês viram, acho que foi no Mato Grosso do Sul, as mulheres, as crianças morreram porque elas alimentavam, davam o peito para as crianças, elas contaminadas por agrotóxicos, consequentemente, as crianças estavam bebendo leite materno dessa forma. Um outro fator que tem a ver com o Rio de Janeiro, e com onde nós estamos aqui, é a questão indígena. Só para você ter noção, eu queria convidar vocês a entrarem numa comunidade chamada Amigos da Aldeia Maracanã. É uma comunidade que eu criei juntamente com esse cidadão que está filmando ali, Reinaldo, que é da Maré da TV. Ontem essa comunidade estava com 1.390.000 pessoas vendo. Eu abro o computador aqui e mostro para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje uma das principais lutas do país é a questão da causa indígena. Vocês precisam acompanhar o que está acontecendo. Eu sou potiguar, nós somos dos potiguaras, lá do Rio Grande do Norte, né? Então, só da região metropolitana do Rio de Janeiro, são aproximadamente, dados oficiais, 3,5 milhões de nordestinos. Nós vamos fazer esse agora, segundo semestre, o primeiro encontro das etnias aqui. Não é à toa que essa questão da aldeia Maracanã, por exemplo, ganhou uma força incrível. Vocês podem não ter noção, nós temos dados oficiais para comprovar isso. No dia da primeira ocupação do BOP, a tentativa de ocupação, a aldeia Maracanã, no final da tarde, era o 7º assunto mais comentado nas redes sociais do mundo. Depois que a gente saiu de lá e tal, todo mundo voltou para casa, que o BOP saiu, acho que a galera deve ter tomado um banho e começou a agitar na internet. A aldeia Maracanã foi o 3º assunto das redes sociais do mundo. O assunto do Brasil mais forte 2 dias antes, sabe qual era? A morte do Celarón. Porque o Celarón tinha muito contato na Europa. Então, ele está no meio do jornalista. Então, a morte dele teve uma repercussão no exterior. O Celarón é aquele artista plástico aqui da Lapa, acho que todo mundo aqui conhece, né? E é uma coisa muito interessante, porque a causa indígena, a questão dos guaranis, a mídia manipula muito. Basicamente, eu dizer qual é a questão dos guaranis Kaiowá. Estão sendo construídos, neste momento, com dinheiro do BNDES, 45 grandes usinas de cana-de-açúcar na região dos guaranis. Qual o problema? É que para os índios, para os povos originários, para as comunidades quilombolas, para os pescadores, nós temos uma relação diferenciada com a terra. A terra é o sagrado. Algumas religiões também têm essa relação, e eu acho que é uma coisa que nós temos que respeitar muito e procurar compreender. Se não quiser compreender, no mínimo respeitar. Por quê? Porque a maior usina, que por uma ironia do destino está sendo construída pela Odebrecht, que é a mesma que está aqui, ó, na obra do Maracanã, pressionando contra a aldeia Maracanã, é em cima de um cemitério indígena. Então o índio ele tem uma relação diferenciada com a morte. Ele não cultua os mortos. Ele respeita o lugar onde estão os seus parentes, onde estão os seus antepassados. É uma relação diferente do Ocidente. Né? Aqui até dia de finado nós temos. Nós temos a missa de 7º dia. Não é que o índio ele não rememora os antepassados, mas ele tem uma relação diferenciada. Então o território é uma questão sagrada. Isso é muito importante. Falei isso tudo instigado pela sua fala, até aqui. Eu queria
dar para vocês uma referência, eu acho interessante. Essa questão do movimento de justiça ambiental, ele é uma questão relativamente recente no Brasil. E cadê Marco André, hein? Que estava até na mesa, não apareceu até agora. Está doente. Está doente. Deve ser dengue, porque estava em epidemia. Eu peguei dengue há 15 dias atrás, estava em epidemia geral no Rio. Mas eu andei conversando muito com o Marco André e com o meu querido Hélio de Assis, e Lu também, né, Lu? A gente falou sobre uma coisa. Mas a coisa que mais me impressiona é o seguinte: o movimento de justiça ambiental, ele nasceu nos Estados Unidos, um pesquisador chamado Robert Goulart. Eu quero dar uma referência para vocês buscarem depois, porque nós não vamos conseguir aprofundar por causa do tempo. Entra na internet e puxa mapa da justiça ambiental do Brasil. É um mapa que nós fizemos e hoje está sendo desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Nasceu da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que eu sou fundador. Essa rede nasceu na UF. Robert Goulart, ele é um militante do movimento negro. E eu sempre falava com o Lu, Hélio de Assis e com o Marco André, e falei com algumas pessoas do PCN, a Mauri, vários amigos nossos do movimento, falaram: eu não consigo compreender porque o movimento negro brasileiro não traz para sua pauta a luta contra o racismo ambiental, a luta contra as desigualdades ambientais. E eu tenho ficado muito feliz porque recentemente me convidaram para ir na Bahia, tem um grupo lá que está bombando a questão da luta contra a justiça ambiental. Já soube de outro grupo no Ceará e um outro grupo agora em Pernambuco. Então estou vendo que a coisa está vindo. E aqui no Rio de Janeiro, eu quero dizer o seguinte: mandar os e-mails aí que eu vou divulgar para vocês uma agenda. Tem vários grupos dos agricultores, dos pescadores artesanais, que estão debatendo a questão da justiça ambiental. Eu fico muito feliz, porque o Círculo Palmarino e a UERJ, mas falando de movimento social, é uma das primeiras entidades do movimento negro no Rio de Janeiro que debate esse tema. E tem tudo a ver com a luta, com essa nossa luta. Por vários aspectos eu vou dar aqui e a questão e vou também para o caso da universidade. Primeiro vamos falar da universidade, o papel da universidade. Primeiro, essa onda do neoliberalismo dos anos 90 entrou forte em tudo que é lugar, nos partidos, sindicatos e na universidade. Tem uma universidade que é a UFRJ, eu estudei lá, fiz pós-graduação em gestão de recursos hídricos e tal. Você anda ali na UFRJ, nos cursos de engenharia e tal, raramente você vê uma pessoa, um nordestino, ou um negro, ou um indígena. Raramente. É lamentável isso. Daquilo que o Leonardo Boff chama de ecologia dos pobres. Você não quer saber disso. Que acha que o paraíso ecológico, o direito de morar num lugar com saneamento básico, uma vista bonita para a floresta, para o mar, é um direito de poucos, é um direito de uma elite. Então, essa ecologia de mercado, ela é uma marca de um setor do movimento ecológico. O movimento de justiça ambiental, ele trouxe ele traz uma renovação para a questão ambiental. Por quê? Porque quando ele traz essa ideia da justiça ambiental, e para o Brasil em especial, esse conceito ele está sendo muito apropriado pelos grupos, pelos movimentos sociais. Vou dizer para vocês, hoje uma das principais bandeiras, e a bandeira mais simpática diante da sociedade, do MST ou da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores, é a luta contra os agrotóxicos, por exemplo. Hoje, em pesquisa, houve uma reversão. Até os anos 90, a maior parte dos centros urbanos da cidade, da população que vivia na cidade brasileira, elas eram favoráveis à reforma agrária. Hoje, qualquer pesquisa que se faça no Brasil, a maioria de quem mora no centro urbano é contrária à reforma agrária. Porque, de alguma forma, a mídia jogou a ideia da violência. Exato. Qual é a contradição? A contradição é que, de lá para cá, grande parte da economia brasileira, do PIB brasileiro, é do agronegócio. Então, o Brasil cresce na sua economia no campo e essa ideia da democratização do acesso à terra, da produção coletiva, da agricultura familiar, ela perde força no centro urbano. Isso tem tudo a ver, por exemplo, com o aumento do custo de vida dos alimentos. Essa inflação dos alimentos tem tudo a ver com isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte: até esses dias o ministro da Casa Civil falou que rolou uma polêmica, ele chamou de favelas rurais, os assentamentos.
ele traduziu a sua própria incompetência. Ele está no governo aí há 12 anos. Tá? Os assentamentos, a maior parte dos assentamentos, existe experiência espetacular, voltada à agroecologia, produção sem agrotóxicos e tal, mas grande parte já não produz. Eu estou falando isso da universidade pelo seguinte, o movimento ecológico, principalmente com a retomada da economia no país, hoje as empresas elas estão blindadas por grandes escritórios de advocacia e por técnicos, pagos a preço de ouro. Quem quiser hoje na área ambiental do Brasil ou no Rio de Janeiro ficar rico, entra na área ambiental e passa a defender o interesse das empresas. Petrobras, então, convites tem muitos, e de outros setores, de petróleo e outros. TKCSA e outros aí. Esse setor da especulação imobiliária toda, que tem que comprar a Câmara de Vereadores para mudar zoneamento, para aumentar a especulação imobiliária, esse setor, ele está, como diria aí, bombando na economia. E qual é o problema? Grande parte desses estudos que viabilizam esses empreendimentos, que são contra o meio ambiente, contra aquilo que você falou, tudo, vem de pessoas que estão dentro das universidades públicas. Eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso uma vergonha. E não é só na área técnica, ambiental, engenharia ambiental, não. Inclusive da área social, porque os estudos de impacto ambiental, chamados EIA-RIMAS, eles têm um componente, uma avaliação social. Você vai passar com a rodoviária, então tem que identificar, ali tem sítio arqueológico, ali tem agricultor, ali tem nascente, ali tem floresta. Tudo isso que eu estou falando tem. Mas a área social, muitas vezes, para viabilizar o interesse do capital, ignora isso. Ou coloca lá, sabe o quê? Até tem meia dúzia de pequenos agricultores em terras inférteis, terras que não produzem nada. Então é um conflito muito grande. E aí a universidade, então o movimento ambiental e essas populações vulneráveis, né? Elas passaram a fazer uma defesa do campo do ponto de vista técnico também. Como é que você se contrapõe a isso? A essa tecnologia que estão nas leis e tal. Felizmente nós temos contado com boas ajudas. A própria campanha nacional contra os agrotóxicos, você vê que pessoas de governo, pessoas de universidade, cientistas, estão botando a cara a tapa para enfrentar o que é uma das maiores indústrias do mundo. A indústria do agrotóxico no mundo, ela não é pequena, não. Tem um livro do Sebastião Salgado, que é um agrônomo do Rio Grande do Sul, que eu tenho que lembrar desse livro, foi editado até aqui pelo CREA no Rio, acho que é a Indústria da Morte. Mas é o Sebastião Salgado, um agrônomo espetacular e tal, que ele conta qual o DNA disso. Isso tudo é uma empresa só. Essa história da Monsanto, o poder da Monsanto, são várias empresas pequenas, mas no fundo, que estão partindo agora para a semente transgênica, que a semente transgênica é o fim da agricultura, das chamadas sementes crioulas. São as sementes naturais. E os índios, na profecia guarani, na tradição guarani, os guaranis há mais de 20 anos, não tinha nem ainda estavam no laboratório. Os guaranis, eles tiveram nas suas pagelanças, nos seus rituais, eles tiveram a gente aqui no mundo moderno poderia chamar como fosse uma visão de que viria uma semente, que a gente pode dizer hoje, industrial, que colocaria em risco, que ela se misturaria no meio ambiente com as sementes tradicionais, que são chamadas de sementes crioulas. Aí a gente pergunta aqui, quem não conhece alguém próximo que está com câncer ou morreu de câncer? Bem, o câncer aqui há 10, 15 anos atrás era uma coisa rara, vai ser aquelas coisas do cara da Globo, esse cara rico, era doença de rico. Hoje, em tudo que é lugar, inclusive nas áreas mais pobres, o câncer e outras doenças é uma verdadeira epidemia. Tá? Então é uma coisa que nos preocupa. Então eu quero chamar isso também da universidade. Para isso não é responsabilidade profissional, não é por causa do teu registro profissional, não. Acho uma questão daquilo que você falou, do respeito à vida. Não é possível que tudo tem que ser mercadoria. Esse mundo que você colocou aqui, eu não acredito mais em determinada coisa. Não é possível que a humanidade, com todo esse saber tecnológico, essa comunicação veloz, que nós estamos cada vez mais
avançando esse saber científico, que nós estejamos condenados a um fim produzido por nós mesmos, não mais a morte pelas guerras, a guerra do canhão contra o canhão, a peixeira contra a peixeira, o fuzil contra o fuzil, mas morrer porque a nossa água que nós bebemos, seres humanos, está envenenada. Isso é outro debate. A água do Rio de Janeiro vem do Guandu, água contaminada. A cidade gasta 40 toneladas para botar produto químico. Estou dando aqui os alimentos, essas doenças todas vêm disso, do que nós bebemos. E respiramos o quê? Uma cidade com IPI dos automóveis, o governo federal, IPI, derramando IPI, as cidades insustentáveis, a gente fica horas para se deslocar, problema de mobilidade urbana, etc. Então, o movimento de justiça ambiental, ele traz um alento em dois aspectos. Primeiro, que os movimentos sociais, vários movimentos, estão se apropriando desses conceitos, dessas estratégias e tal, e também nós temos constituído um bom campo dentro da academia brasileira. Se vocês procuram aí na imprensa, vocês vão ver. Agora, muito facilmente, por exemplo, num campo da Fiocruz, num setor da UFRJ, por exemplo, o pessoal do IPU, nasceu por um setor da UF, e eu espero que esse evento aqui ajude a gente a consolidar uma base de movimento de justiça aqui dentro da UERJ. Por quê? Para também dar uma perspectiva para quem é professor, pesquisador e para os estudantes, de que não é possível você se formar apenas pensando em trabalhar numa Petrobras, numa Bayer, numa TKCSA. Existe um outro campo da economia, de que é possível você exercer sua profissão na área social, na área tecnológica, na engenharia, no direito, mas não apenas trabalhar no mercado. Porque essa sociedade do capital aí é a indústria da morte. Os guaranis, no Espírito Santo, o Paulinho Guarani, ele diz o seguinte: é o desenvolvimento da morte. O cara fala, não, porque é o desenvolvimento econômico, o programa da aceleração do crescimento, o mega empreendimento. Aí ele analisou e falou, porque isso tudo que vocês estão falando, eu traduzo como é o desenvolvimento da morte, né? É o progresso econômico, a ideia do progresso, do desenvolvimentismo, uma coisa muito preocupante. O tempo está correndo, eu queria só lançar algumas questões aqui que tem a ver com isso, que tem a ver com o movimento de justiça. Então, basicamente, esse movimento de justiça ambiental ele é uma extensão moderna do movimento de direitos civis. Logicamente, vendo a questão do direito humano e do direito civil, numa perspectiva mais ampla, nós chamamos de DESCA, né? Que são os direitos ambientais, o direito ao saneamento básico, à água potável, pelo menos, senão, né? O direito a viver numa cidade não tão poluída e outros direitos, mas também os direitos culturais. Aí tem a questão dos povos tradicionais. No Brasil, principalmente, o Robert Goulart ficou muito conhecido na época do Katrina, quando houve aquele Katrina nos Estados Unidos, que botaram os negros no estádio. Você lembra que a população pobre foi toda enclausurada na coisa? E o Robert Goulart estava fazendo a pesquisa e ele começou a identificar que onde moravam as populações mais pobres, os negros, os chicanos, os nossos, eram as populações onde os governos e as empresas botavam as empresas mais poluidoras. E os lixões. Isso tem tudo a ver com o Brasil. Onde é que o Rio de Janeiro bota seu lixo desde os anos 70? Era em Duque de Caxias, em Gramacho, não é isso? E onde é que bota hoje? A cidade do Rio de Janeiro produz 10 mil toneladas de lixo por dia. 10 mil toneladas por dia. Onde é que vai o lixo? Eu moro na Ilha do Governador, o lixo da UERJ, você mora em que bairro? Laranjeiras, Reinaldo mora na Maré. A Carinha. Para onde é que vai esse lixo do Rio de Janeiro todo? Não vai para Belfort Roxo, vai para Seropédica, em cima de um aquífero. Isso é o que nós chamamos de racismo ambiental. A ideia, isso tem a ver com essa questão que eu te falei do protagonismo no capitalismo hoje. Quem estiver no campo contra-hegemônico e não fizer uma reflexão profunda sobre o papel das corporações, eu acho que vai ver a árvore e não vai ver a floresta. Por quê? Hoje, por exemplo, existe um movimento planejado do capital de transferência de tecnologias sujas para os países periféricos. Chegam aqui, ganham como TKCSA, ganham terreno público, que era o terreno de Furnas,
tiraram o MST de lá para botar uma empresa alemã, receberam incentivo fiscal da Assembleia Legislativa, com oposição de 2/3, quase R$1 bilhão, receberam 300 milhões de isenção do Estado, é o ICMS, tá? No município é o ISS, o Imposto de Circulação de Serviço, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, logicamente, e 4 bilhões do BNDES. A transferência, as empresas poluidoras não são aceitas mais nos países mais desenvolvidos, pessoal. Um amigo meu que mora há muitos anos na França, ele falou, sério, antes de chegar o Ministério do Meio Ambiente, chega, sabe quem? O Ministério da Saúde e da Justiça. Antes de chegar o Ministério do Meio Ambiente para multar. Dizendo, meu amigo, primeiro, isso aqui você vai matar. Vai prejudicar a saúde humana, a saúde coletiva. Então aqui nós não te queremos. Segundo, vem o Ministério da Justiça dizendo, meu amigo, aqui vamos respeitar os direitos humanos, direitos civis. Aqui é isso. Nós estamos, e dentro da nossa realidade de países em desenvolvimento, existe um movimento interno de que os bairros mais nobres jamais será cogitado botar uma usina de lixo na Barra da Tijuca. Agora, lá em Paciência, que é na zona oeste do Rio, tentaram botar 10 mil toneladas lá. Jamais vai se pensar em botar na Vila Solto o lixão do Rio de Janeiro. Agora, Caxias, Belfort Roxo, etc e tal. Esse é o racismo ambiental. Eu quero dar aqui uns exemplos práticos das coisas. Tá? Vocês terem uma noção, vou dar um exemplo do saneamento. O maior investimento dos últimos 10 anos da SEDAI, sabe onde é que cresceu? Na Barra da Tijuca, uma obra lá interminável, porque nunca acaba o emissário da Barra, nunca acaba aquela obra. É 200 milhões e tal. É importante ter saneamento da Barra? Claro que é, tem 3 lagoas lá, é importante. Então, vamos falar sério, onde é que as crianças estão morrendo de doença de veiculação hídrica? É em São Gonçalo, é na Baixada, etc e tal. É na zona oeste do Rio. E aqui, ó, o nosso complexo de favelas aqui no Rio de Janeiro. Então, o movimento de justiça ambiental, ele identificou o que nós estamos chamando de racismo ambiental institucional, que é a decisão do investimento público privilegiando classes mais ricas, setores que têm mais poder, porque é o quê? É o que nós chamamos de... Como é que funciona isso, pessoal? Só para vocês terem uma noção. Uma empresa como a CSA, para ela se instalar na zona oeste do Rio ou Porto do Açu, eles estudam, por isso que a universidade tem que cair a ficha, tem que assumir que lado está nessa história. Eles estudam o tecido institucional. O Vanderlei não sabe, mas certamente, quando vai uma grande empresa se instalar na tua região, a tua ficha sai toda. Ela é estudada. Eles não estudam apenas a questão do estudo do impacto ambiental, o solo, a água, não. Eles fazem um mapeamento das nossas vidas. Dossiês do que você viu, do que você faz, qual a tua posição política, qual a tua relação política, ideológica, teu campos dos telefones, etc e tal. Então eles entram num sistema de cooptação de determinadas lideranças, no sistema de cooptação de parlamentares, etc., de flexibilização da legislação ambiental, da legislação urbanística. Então eles vão desmontando uma telha social das nossas fragilidades que a nossa comunidade já tem. Então eles vêm, e logicamente com um discurso que nós chamamos da chantagem do emprego. Qual é a cereja do bolo? Nós vamos gerar emprego. Nós vamos gerar emprego. Então, para abrir buraco lá na Zona Oeste, para a CSA, para a Siderúrgica Alemã, foram 30 mil homens cavando buraco lá. A operação da empresa hoje é feita por 1.250. Mais da metade disso são técnicos estrangeiros, porque são tecnologia que nossos engenheiros não sabem operar. A caldeira veio da China. O pacote vem com o engenheiro e os operários chineses que nós não conseguimos operar. Eu não estou falando de caldeira pequena não, pessoal. São caldeiras, vocês precisam ver os tamanhos. São chamados mega empreendimentos. E por que mega empreendimento? Que é uma concentração do capital, concentração de renda, do lucro e tal. Por que mega empreendimento? Porque eles não conseguem mais, nesse mundo de hoje, construir 10 siderúrgicas no mundo afora. Eu duvido que eles consigam. Até em países aqui, para vocês terem noção, a CSA, Vanderlei, nós estamos muito fracos no Rio de Janeiro. A CSA foi barrada no Maranhão, vocês sabiam disso? E sabe quem barrou lá? Os quilombolas, os pescadores e a igreja. Entra na internet aí, procura um movimento, um
uma referência chamada Reage de São Luís. Iam tirar 3.500 quilombolas pescadores, com apoio da igreja lá, eles tomaram conta. Não saiu na grande mídia. Por quê? Porque tinha BNDES, governo federal, a família Sarney, etc, tal. Lá eles foram impedidos, eles foram barrados. Eles tinham sido mesmo barrados na Alemanha. As pessoas botaram 20.000 pessoas na rua contra ele. Aí vieram para o Maranhão, foram barrados agora, poucos anos atrás. E vieram para o Rio de Janeiro e tiveram todas as facilidades. Uma classe política vagabunda, a maioria do Rio de Janeiro. Me desculpa, eu estou dentro da universidade, mas eu estou indignado com determinadas coisas que eu estou vendo. Eu estou indignado. Onde eles estão? Aqui no Rio de Janeiro eles estão? Eles estão é o complexo siderúrgico da TKCSA, que é a ThyssenKrupp. É uma sociedade, ThyssenKrupp, que é uma empresa alemã. Diga-se de passagem, foi a empresa que construiu os caminhões, as balas na época do nazismo. A origem da TKCSA são os nazistas. Isso está estudado, tem livros. A área de 2 quilômetros. Eles estão em Santa Cruz. A área de Santa Cruz é de 2 quilômetros. O tempo está correndo, eu acho que eu até já passei, mas eu queria só soltar uma coisa aqui para vocês depois. Então, o que nós chamamos de racismo ambiental, que é um tema polêmico, eu digo o seguinte, é a ideia de que o seguinte, de que a desigualdade social ou a pobreza e os problemas que nós chamamos de desigualdade ambiental, eles são são faces de uma mesma moeda. Você não encontra pobreza sem injustiça ambiental. Você não encontra exclusão social sem... Por quê? Porque os pobres estão sendo condenados a estar nos territórios sem saneamento, sem o acesso à água. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Dia 22 agora foi o Dia Mundial da Terra. Aí eu puxei na internet, comprei o Globo e o Dia e puxei na internet. Nenhum jornal grande dos que eu vi na internet falaram sobre isso. E aí fui participar modestamente de um programinha lá na Rádio MEC e tal, com da Uapuri, lá da Aldeia Maracanã. E aí dentro da Rádio MEC eu cheguei lá e o pessoal estava na pesquisa e falou: cara, tem certeza que hoje é o Dia da Terra? Porque não tem lugar nenhum e tal. Aí eu fiquei pensando, nós estamos vivendo num mundo que aproximadamente 1 bilhão de pessoas hoje não tem acesso à água. São as áreas desertificadas, dados da ONU. Dados da ONU também. Existe um conceito nesse movimento, a ONU chama de refugiados do clima. Nós chamamos de refugiados ambientais. Quem é expulso da favela, ou pela especulação imobiliária, ou pelo mega empreendimento, ele é um refugiado ambiental. Porque ele está sendo expulso do complexo do Alemão porque entrou o teleférico, que é uma modernização. Né? Ele está sendo expulso da Zona Oeste porque entrou a Transoeste, a Transcarioca. Entendeu? Ele é expulso do seu ambiente. Né? Então seria, a ONU diz que tem 50 milhões por aí que ficam vagando. Qual o problema? Que esse 1 bilhão de pessoas que hoje não têm acesso à água eram pessoas que viviam produzindo alimentos. A crise alimentar no mundo, a crise da segurança alimentar ou da insegurança alimentar, que tem a ver com o custo de vida que nós temos hoje, o tal do tomate que chegou a 8, 10, 12 reais, tem a ver com isso, numa escala maior. Né? Então, outro conceito que se trabalha muito é esse conceito do que nós chamamos da vulnerabilidade ambiental, ou socioambiental. Né? Que tem a ver, por exemplo, do chão de fábrica, tem a ver o seguinte: tem um campo aqui do ecologismo no Brasil, até escreveram vários livros e tal, que é o pessoal da ecologia de mercado, que eles dizem que a poluição é democrática. E aí eu queria dizer para vocês que a gente pensa em qualquer empresa, uma fábrica, onde é que está o maior número de acidentes de trabalho ou de contaminação? Certamente não está nos acionistas, nem nos diretores da empresa. E nem nos gerentes. Está no meio dos operários. E essa é uma questão que os sindicatos precisam ver, que nós chamamos de ecologia do trabalho. Não é uma questão da saúde do trabalhador apenas. A ecologia do trabalho é uma questão mais complicada, porque tem a ver com a discussão das tecnologias. Tá? E aí também esse o movimento ecológico, ele tem feito uma crítica ao sistema dominante, mas também tem se apresentado uma série de propostas alternativas às coisas. No fundo,
Uma região como a Zona Oeste, a Baixada, que recebe as empresas mais poluidoras, que não são aceitas no primeiro mundo, e nem são aceitas aqui dentro, nos bairros onde a população tem maior escolaridade, tem maior renda, não querem as empresas poluidoras. Eles estão fazendo uma nova divisão do território, na ótica do interesse do capital, transformando áreas do planeta e áreas da nossa cidade em zonas de sacrifício. E nessas zonas de sacrifício vão os pobres. São os pobres que existe um planejamento para isso, para que esses pobres vivam nestes locais. E aí é uma reflexão que eu acho que o movimento social precisa fazer. E o movimento popular, porque é um buraco muito mais embaixo. Quero finalizar com isso. Hoje, o grande interesse das corporações, do mundo capital e, logicamente, dos governos neoliberais, dos governos que estão fomentando isso, com incentivos fiscais, com dinheiro de BNDES, com dinheiro público, dinheiro de tudo que é ordem, dando terrenos e tal, é uma ideia de uma maior apropriação dos bens da natureza, os essenciais. O solo, que é onde produz o alimento, a água, que nós não temos como viver sem isso, as questões básicas, para o interesse das transnacionais, porque existe uma resistência em toda a parte do mundo, na China, na Índia, aqui no Brasil, contra esse modelo econômico dominante aí. Então, o Brasil, nesse aspecto, é aquilo que você falou, ele é privilegiado nisso. Por quê? Porque aqui tudo isso que eles precisam, que eles chamam de recursos naturais, nós temos, é aquele negócio, diz que Deus, né, quando fez o mundo, falou, aqui no Brasil vou caprichar. E aqui caprichou. Nós temos riqueza de solo, nós temos diversidade de cultura, de povos, a nossa diversidade de frutas, de alimentos, de tudo, de pescado, etc. Então, se há um lugar no planeta que esse capitalismo que começa a ser rejeitado, sofrer resistência em vários lugares, ele precisa se consolidar, é aqui no Brasil, por causa dessa nossa fartura, no sentido, não no sentido que os nordestinos falam farta tudo, farta isso, farta aquilo, mas no sentido da diversidade, da quantidade, esse lugar que é o Brasil. O movimento de justiça ambiental ele tem trazido essa reflexão, tem feito o seguinte: como é que essa teoria, esse conceito que nasce do movimento negro americano, como é que ele se desenvolve aqui no Brasil? Eu estou vendo um terreno muito fértil, viu, pessoal? Porque os grupos sociais e um campo da área acadêmica, ele tem se identificado muito com essas ideias, porque ela não é nova, mas ela traz uma liga. Por quê? Porque ela traz uma liga para nos dizer o seguinte: vamos sair cada um do nosso quadrado e vamos tentar pensar numa ideia seguinte: como é que se reunifica um campo social, institucional também, para se contrapor esse poder econômico de tanta concentração do capital nesse momento até está se desenvolvendo. Então acho que esse movimento de justiça ele tenta trazer essa ideia, essa reflexão. Desculpa eu ter me estendido aí. Mas